Olá, galerinha do meu coração! Tudo bom? Galerinha, seguinte, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre romantismo em Portugal, certo? E depois disso nós encerramos romantismo e século XIX praticamente, tá? Século XIX tem muita coisa ainda, mas nós já estamos caminhando aí para o final, certo? Então, fica ligadinho aí e bora pro vídeo! Então, galera, vamos lá, né? Como a gente já viu, hoje nós vamos ver, então, romantismo em Portugal. Como eu disse pra vocês, ainda estamos no século XIX, tá bom, galera? Por quê? Porque o século XIX, gente, como eu já disse inúmeras vezes, é o século em que tudo acontece, tá? Então, vocês vão perceber que muitas coisas, tanto no contexto histórico, né? Tanto coisas históricas como coisas literárias, vão ficar aqui no século XIX, tá? Então é um século aí cheio de eventos, tudo bem? Então agora nós vamos falar um pouquinho de como aconteceu, né? Quais eram as características do romantismo em Portugal, certo? Primeira coisa, gente, que a gente tem que pensar. O romantismo em Portugal começou em 1936, Em certo? 1836. E em que contexto histórico nós estávamos? Primeira coisa, nós estávamos aí, um marco muito importante em Portugal, gente, é o bloqueio continental que aconteceu em 1808. O que foi esse bloqueio continental? Foi o momento, gente, em que a corte portuguesa, né, saiu de Portugal e foi se instaurar no Brasil. Por que isso aconteceu, né? Porque eles estavam aí com uma luta, né, contra as forças francesas que estavam tentando invadir Portugal, né, e colocar o poder, né, nas mãos aí de um regime monárquico, certo? Então, é o momento que Portugal busca recuperar a sua própria independência, tá? Então, é o momento em que a corte portuguesa vem para o Brasil. Em contrapartida, nós temos aqui, né, um momento que é bastante importante, que também vai marcar o romantismo em Portugal, gente, que é a própria independência do Brasil. Feito esse, né, que foi ministrado por um português, né? Então também vai ser um marco aí desse momento. Consequentemente, nós estávamos em um momento, tá, em que muitas coisas estavam acontecendo não só aqui em Portugal, mas no mundo todo. Um exemplo é a própria Revolução Francesa, tá? E por que é importante falar sobre a Revolução Francesa, gente? Esses valores iluministas, né, que são igualdade, fraternidade e liberdade, vão aparecer muito e muito nessas obras, justamente, principalmente, melhor dizendo, né, na primeira geração, que é aquela geração mais ufanista, tá? Então, esses valores da Revolução Francesa e do Iluminismo vão aparecer muito dentro das obras românticas, certo? Depois, gente, nós temos aqui também as lutas civis. Foi uma luta que ocorreu entre os liberais e os conservadores, tá? Que é um momento que marcou muito Portugal também. E, em contrapartida, né, a renúncia de Dom Pedro aqui no Brasil, certo? Então, também é um momento bastante importante e que marca muito ali Portugal, né? Porque Dom Pedro faz a renúncia, né? Ele renuncia o trono do Brasil para voltar para Portugal, pensando aqui nesse bloqueio continental, tá? Então aqui é o momento em que Portugal tenta ter de volta o seu poder. Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem um marco inicial, ou seja, é a obra que marca o movimento, que instaura o movimento, que inicia o movimento, tá? Do romantismo em Portugal, tá? Que é a obra A Voz do Profeta, de Alexandre Herculano. Gente, o Alexandre Herculano é um dos nomes mais importantes desse movimento, certo? Mas, em contrapartida, nós temos uma obra que é muito importante, tá? Que é o poema Camões, do Almeida Garré, que é um poema que foi publicado em 1825. Beleza. Mas Camila, esse movimento não começou em 1936? Sim, gente, tanto que o marco inicial do movimento é a Voz do Profeta. No entanto, quando Almeida Garré ele publica Camões, tem muitas marcas do movimento romântico, ou seja, é como se ele estivesse aí dando um gostinho
para nós, né, do que seria esse movimento romântico em Portugal, certo? Então aqui, nesse poema, nós temos muitos traços do romantismo, certo? Então, apesar de não estar dentro do movimento, certo? É sim um poema de grande relevância justamente porque tem muitas características que são marcas desse movimento, certo? Que são marcas dessa manifestação artística, tudo bem? Principalmente aquela ideia de ufanismo, né? Por quê, gente? Porque Camões, querendo ou não, é o herói de Portugal, né? Então, por que não sobrelevar esse cara? E, em consequência, eu tenho aquela ideia ufanista, tá? Então, aqui nós temos um grande caráter ufanista, certo? E além de que, né, nesse poema vai falar o tanto que Camões foi injustiçado, certo? Então, nós temos a figura de um herói, né, que foi justamente Camões, e também essa ideia de nacionalismo exacerbado, que é a característica tanto da primeira geração do romantismo em Portugal, como depois lá no Brasil, né, como nós já vimos. Então vamos lá, gente, o que acontece, né? Quais eram as características mais importantes que são mais sobrelevantes nesse movimento? Primeira coisa, tá? Eles queriam uma libertação estilística. O que significa isso? Os românticos visavam uma oposição ao classicismo, certo? Então aqui nós temos a ideia de liberdade. Que tipo de liberdade? Liberdade de escrita, liberdade de pensamento, liberdade de concepções de obras literárias e também dos poemas, certo? Então é uma nova visão acerca das manifestações literárias e artísticas, certo? Então é um movimento que vem para se contrapor aos classicistas, tudo bem? Depois, uma marca aí que é bastante, né, que todo mundo lembra dessa marca, é justamente essa ideia de sentimentalismo. Então aqui nós temos um sentimentalismo exacerbado, né? A galera sofre ou a galera exalta demais as coisas, né? Outra coisa, idealização, né? Então todas as coisas são muito idealizadas, tá? Desde o amor, certo? A natureza e também a pátria, certo? Então tudo aqui, gente, é muito idealizado, certo? Depois, nacionalismo, né, gente? Aquela ideia de ufanismo, ou seja, um amor exacerbado pela pátria. Então tudo que eu quero mostrar é que a minha pátria é a melhor, a minha nação é a melhor. Tudo que envolve, né, a minha nação, a minha pátria é melhor. Então, desde os conceitos relacionados à natureza até o homem, tá? Então, aqui nós temos muito essa ideia de idealização à pátria. Depois, culto ao fantástico, aquilo que é misterioso, né? Aquilo que não está na nossa realidade, conforme a gente concebe a realidade, tá? E também essa ideia de saudosismo, tá, gente? E aqui nós estamos bastante ligados à ideia de melancolia. E como consequência, nós temos a ideia de evasão. Beleza, mas o que significa isso, Camila? O que significa evasão? Fuga da realidade, galera. Por quê? Porque na realidade eu sofro, tá? Então pra quê? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer para fugir dessa minha realidade que me faz tão mal? Eu vou voltar ao meu passado e principalmente à minha infância, tá? Então essa ideia de evasão é evasão para um passado ou, né, a um ambiente que é fantástico, ou seja, que está fora da minha realidade. Então é uma forma de eu fugir, de eu conseguir fugir desse conceito melancólico em que o sujeito se encontra. E, gente, e uma marca muito interessante desse momento, tá? É que dentro do romantismo em Portugal, eles tinham o gosto por retratar os cavaleiros medievais, certo? Por que tratar os cavaleiros medievais? Por que retratar, né, dentro dos grandes textos, dos textos, enfim, principalmente dentro das novelas, por que retratar, então, os cavaleiros medievais? Primeira coisa, gente, porque os cavaleiros medievais representam o heroísmo. Segundo, gente, que os cavaleiros andantes, né, geralmente lutavam pela pátria, tá? Então a gente tem aqui essa ideia de pátria. Depois, além disso, nós temos também
um conceito bastante utópico, certo? Que é aquela ideia de idealização, né, gente? Então, por isso, né, dentro das novelas, era muito conceitualizado essa ideia de cavaleiros medievais, tá? Justamente por todos esses conceitos que são muito representativos do romantismo, certo? Outra coisa, gente, como no Brasil, em Portugal também aparecia muito, tá? Que é uma marca bastante interessante, que é o culto à natureza. E como eu disse para vocês, essa natureza, gente, não é retratação só de meio ambiente, tá? Então é a natureza como espaço físico, tá bom? E também a natureza do eu, certo? Lembra aquela aula que a gente falou um pouquinho sobre arcadismo e romantismo, certo? O que acontece? É como o eu se insere dentro de si mesmo, como o eu se insere dentro do mundo, como o eu se enxerga dentro do outro, como ele se relaciona com o outro, tá? Então, todos os embates que tem em relação a esse eu vão aparecer no romantismo, tanto lá no Brasil como aqui em Portugal, certo? E também vão retratar aí o espaço físico e todos os seus eventos. No entanto, esse espaço, tá? Essa natureza é sempre idealizada. Aqui sim, quando eu tô falando do eu tenho essa ideia, né, de impasses, né, de um eu que busca se encontrar. Agora, quando eu estou falando de espaço físico, a gente pensa sempre numa ideia idealizada justamente porque eu tenho o caráter ufanista, ou seja, de exaltação. Belezinha? Muito bom. Vamos lá então, gente. Como a gente viu lá no Brasil, as gerações românticas aqui no romantismo em Portugal também são divididas em três, tá? Então nós temos da primeira até a terceira geração. Tudo bem? Como se caracteriza a primeira geração? Primeiro, nós temos uma temática que é inteiramente nacionalista e também liberalista, que se a gente pensar, né, é muito aquilo que o Brasil, né, estava em voga lá na primeira geração. Por quê, gente? Porque tudo que vem da Europa, né, refletiu no Brasil. É claro que quando chegava aqui no Brasil era um pouco adaptado, claro, ao conceito e à realidade do país. No entanto, as marcas são muito parecidas com as marcas que tinham na Europa, tá? Então, não é à toa que muitas das características que aparecem aqui nessa primeira geração também aparecem no romantismo no Brasil, certo? Depois, tá? O que a primeira geração representa para Portugal? A primeira geração representa para Portugal, gente, um manifesto de independência. Por quê? Justamente porque Portugal buscava trazer a sua independência novamente, né? Lembra da história lá que Portugal trouxe sua corte para o Brasil e depois Dom Pedro foi lá e renunciou para voltar para Portugal para tentar recuperar o poder? Então, por isso que a primeira geração, tá, caracteriza muito essa ideia de manifestação pela independência, certo? Depois, quais são os representantes desse movimento? O primeiro representante, gente, a gente já viu, é o Almeida Garré, certo? Justamente por esse lado de trazer essa ideia de ufanismo e também trazer a ideia de um herói que é um herói que é a representação de Portugal, né? Tanto na ideia da arte, né? Quanto na ideia de historiografia, quanto na ideia de Portugal como colonizador. Enfim, nós temos várias vertentes envolvidas, né, ao redor do Camões. Então, por isso que ele é um dos representantes da primeira geração, certo? Esse cara, gente, escreveu teatro, escreveu novela e escreveu poesias, tá? Ele rendeu muito aí para Portugal. E agora um adendo para vocês, gente. Só para pensar uma coisinha, fora um pouquinho aqui, só pra gente relembrar, certo? Gente, a novela é uma narrativa, tá? Uma narrativa média. Tudo bem? E ela com certeza fica então entre o romance, que é uma narrativa longa, e o conto, que é uma narrativa curta, tá? No entanto, apesar de ser uma narrativa média, o escritor, né, ele tem grande liberdade para trabalhar essa narrativa. Por quê? Porque ele consegue
trazer vários espaços, ele consegue trabalhar várias personagens, tá? Ele consegue trabalhar tanto personagens que são protagonistas, quanto as personagens figurantes, secundárias, antagonistas, tá? Então, apesar de ser uma narrativa média, é uma narrativa que dá para o autor, tá, grande possibilidade dele fazer aí a sua obra conforme ele queira concebê-la, certo? Então aqui, apesar de ser média, ela dá grande liberdade aí pro autor, certo? Depois, gente, nós temos aí também o Alexandre Herculano, tá? Que escreveu poesia, escreveu historiografias, escreveu romances e é o cara aí que marca o movimento justamente porque a sua publicação é a marca do movimento romântico, tá, em Portugal, certo? Então, como marca do movimento, nós temos a publicação aí de A Voz do Profeta em 1836. Tudo bem, galera? Agora vamos lá para a segunda geração. Seguinte, o que acontece? A segunda geração, ela sai um pouco dessa ideia, né, de ufanismo, de nacionalismo e parte um pouquinho para a ideia de individualismo. Lembrando, tá? Individualismo aqui tem relação com o eu, né? Não aquela ideia, você é individualista, você é egoísta, né? Não, o individualismo é você pensar, você caracterizar, você projetar o eu dentro da literatura e das obras, né, de arte, certo? Então, gente, é uma geração que vai ter que vai ter como marca sentimentalismo exacerbado, tá? Esse exagero, tudo bem? Depois, consequentemente, com essa ideia de sentimentalismo exagerado, eu tenho o quê? Melancolia, né, galera? O sujeito, ele não se encontra no seu eu, ele não se encontra no mundo, ele tem aí problemas com romance, né, com o seu parceiro, enfim, temos inúmeras aí problemáticas em relação a esse eu, por isso que nós temos aí situações muito melancólicas, certo? Depois, gente, enredos que são, né, passionais e também trágicos, tá? Então, nós temos toda aquela ideia de amor que não se concretiza, né? Ou seja, acontece algo assim, na verdade, acontecem inúmeros impasses para que aqueles dois, né, aquelas duas personagens que são apaixonadas não consigam, né, estabelecer esse romance, certo? Então, muitos impasses acontecem aqui. Nós temos grandes enredos passionais, certo? Depois, uma idealização amorosa, né? E essa idealização acontece, né, não só na relação entre duas pessoas, mas também com aquela ideia de platonismo, né? Aquela mulher que é inalcançável, né? Então coloca a mulher no patamar de idealização. E aí, por último, nós temos a ideia de morbidez, né? Que é o pessimismo, assim, né, galera? Afrontoso, né? A galera tá assim, sofrendo, mas na sofrência mesmo, tá? E aí os caracteres pessimistas em relação a todas as coisas, não só ao próprio eu, mas também em relação ao outro e ao mundo, certo? Como representante, tá? Aqui nós temos como representante Camilo Castelo Branco. E esse cara, gente, foi muito representativo em Portugal porque ele escrevia os grandes enredos passionais e trágicos, tá? Então, uma das marcas desse cara é justamente porque ele escrevia aí grandes enredos passionais, tá? Relações bastante conflituosas, certo? E aí a gente tem aí, por exemplo, uma publicação desse cara que é A Queda do Anjo, certo? Que é um romance que ficou muito conhecido lá em Portugal. E depois nós temos a terceira geração, tá? Que é uma geração mais pré-realista, ou seja, uma geração que vai antecipar o realismo, certo? Então aqui nós não temos mais essas marcas, né, que são muito idealizadas, tá? Nós temos marcas que refletem essa ideia de realidade, tá? De tratar tratar o nosso ambiente, ou seja, de trazer um pouco, né, essa ideia de verossimilhança, certo? Tratar ali das coisas que acontecem com razão, certo? E depois, gente, nós temos aqui também a ideia de liberdade e autonomia, tá? Liberdade para escrever da forma que eu quiser e também autonomia aí para eu me posicionar, certo? Tudo bem?
Tanto que essa geração ficou conhecida como romantismo social, certo? Porque é uma geração que, apesar de ter, sim, os traços românticos, é uma geração que começa aí a abrir os olhos para as coisas que acontecem no mundo, tá? Então, por isso que nós chamamos também de pré-realista, tá? Porque é uma geração que começa a abrir os olhos para as coisas que estão acontecendo no mundo e para as coisas que acontecem com o outro, e não fica só nessa ideia aí de ego, de ideias relacionadas ao ego, ao individualismo e ao próprio eu, tá? E, gente, é uma geração que vai se basear muito no nosso francês querido, maravilhoso, Victor Hugo, certo? Então, essa terceira geração vai se basear muito no romantismo francês e, principalmente, vai se basear nas ideias de Victor Hugo, certo? E para falar em Victor Hugo, vou apresentar para vocês uma obra dele que é muito importante, que é bem pequenininha, sabe? Por sinal, que é, gente, Os Miseráveis. Eu não sei se vocês conhecem essa obra, tá? Mas com certeza é a obra célebre do Victor Hugo, certo? É um dos romances aí mais complexos que a gente tem dentro da literatura. Enfim, dá pra perceber, né? Porque é um pequeno catatal, né, gente? Só que assim, é um livro que vale a pena você investir o seu tempo para ler. No entanto, você precisa ter assim um pouco de paciência, né? Não só pelo tamanho do livro, né? Mas pela complexidade da história e pela complexidade de elementos que estão aqui, né? Que caracterizam toda essa ideia de refletir sobre as coisas que acontecem no mundo, tá? Então, Victor Hugo já começa a refletir, tanto que o próprio nome, né, gente? Os Miseráveis, começa a refletir sobre a situação das pessoas que estão às margens da sociedade, tá? Então, é um livro, sim, que merece aí um tempo de vocês, quando vocês tiverem aí paciência ou talvez mais maturidade para ver, certo? E aí eu vou citar para vocês a frase que tá aqui no final, que é uma frase muito bonita, tá? Que marcou bastante aí os pensamentos do Victor Hugo, certo? Que é a seguinte: enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. Certo, gente? É só uma cutucadinha básica, né, que esse cara dá. Então, o dia que vocês tiverem fôlego, é um livro aí bem legal para vocês investirem na vidinha de vocês, certo? E aí, nessa terceira geração, galera, nós temos aí como representante Júlio Diniz e Antero de Quintal. E aí, galera, outro livro que eu quero mostrar para vocês, pensando que nós falamos um pouquinho dessa ideia, né, de trabalhar os cavaleiros medievais, de trabalhar os grandes cavaleiros, né, dentro da literatura, eu vou mostrar para vocês uma obra aí que fez muito isso, né, que foi aí um momento muito utópico, apesar de não ser aí uma obra característica do romantismo, tá? É uma obra aí de um pouquinho antes, mas só para mostrar para vocês que é uma obra de cavalaria, certo? Então, eu vou mostrar para vocês dois livrozinhos que na verdade são mas são divididos em dois, que é Don Quixote, tá? Então, nós temos aqui a primeira versão de Don Quixote, né? Que é uma versão assim bem clássica, tá, gente? Vocês vão perceber que o livro é muito diferente dos livros que a gente conhece agora, tá? Que é Don Quixote, e vocês vão ver assim o tamanho da criança, certo? Então, gente, aqui nós temos aí o Don Quixote, né? Ó, dividido. Deixa eu não. Isso. Ele está dividido em 2 tomos, tá? Ou seja, 2 volumes, tudo bem? E vocês podem ver que é um livro muito simples, olha, que é bastante característico, né, do momento em que ele foi publicado. Então, são 2 tomos, e aí um livro escrito aí em espanhol, né, um espanhol arcaico. Vou mostrar para vocês. É mais uma curiosidade mesmo, viu, gente? Que eu acho legal mostrar essas coisas diferentes, certo? Então, aí, um pequeno catatal pro nosso dia a dia, né? Vocês podem ver que apesar de ser um livrão grande, as letras aí são bem grandonas, certo? Então, nós temos aí 2 tomos de uma novela de cavalaria, certo?
E aqui, só por curiosidade, não tem nada a ver mesmo, tá, gente? Mas é só aí pra vocês verem coisas diferentes, pra gente mudar um pouco o foco das coisas, né? Esse livro aqui, que é do Antoine Saint-Exupéry, que são os rascunhos de uma vida, que na verdade são os rascunhos que o Saint-Exupéry fez antes de escrever O Pequeno Príncipe, certo? Então é um livro muito interessante porque nós temos todo o processo, né, do Saint-Exupéry até ele chegar na versão final de O Pequeno Príncipe. Então, é uma obra diferente, né? Eu acho que é legal. É uma obra diferente, eu acho que é legal a gente pensar também em como foi feito o processo, né? E não só na obra final. Então, galera, nós ficamos por aqui nessa aulinha de hoje. Beijinhos no coração de vocês e até o próximo vídeo.